Boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Ivone Pereira. É um prazer estar novamente aqui para estudarmos juntos a doutrina espírita. Então, esta noite, nós vamos falar sobre o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: Orai, portanto, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É a oração do Pai Nosso, como todos conhecem, em que Jesus nos ensinou como deveríamos orar a pedido dos seus discípulos. Então, nós vamos relatar aqui como Deus, que é o Pai Nosso, que a gente deve recorrer nas nossas orações, como que através dos tempos os homens reverenciaram Deus e se dirigiram a Ele. Tirei alguns textos do livro Pegadas do Mestre, do Vinícius. O paganismo, atribuindo aos seus deuses interferência direta em todos os acontecimentos que se davam na terra, fazia deles os juízes mais temerários. Eles viam os deuses como potências iradas, que era preciso agradar com presentes, frutos, sacrifícios de animais e de criaturas humanas até, para desviar seus furores ou para granjear-lhes favores, como saúde, bem-estar e prosperidade. Então era um Deus temido, era um Deus que castigava, e para que você pudesse pedir alguma coisa a Deus para Ele lhe conceder, era preciso que dessem presentes a Deus. Depois, então, o judaísmo via em Jeová, que para eles Jeová era o Deus, o rei absolutista e cioso, o Senhor onipotente, cujo zelo premiava ou punia até a quinta geração. O chefe supremo e invisível, que do alto comandava os exércitos de Israel, assegurando-lhes a vitória sobre seus inimigos. Deus é um ser faccioso. Escolheu para si um povo no meio das nações. Violento, iníquo e vingativo, que ordena as mais cruéis matanças, inclusive de animais e crianças, e aconselha pilhagens dignas dos piores bandoleiros. Eles fazem uma imagem de Deus muito diferente do que nós vemos hoje em dia. Era o Deus guerreiro, era o Deus vingativo, era o Senhor dos exércitos, só para aquele povo. Os outros eram os gentios. Deus não era Deus dos gentios, apenas do povo judeu. Mas quando Jesus veio trazendo a sua mensagem do Evangelho, ele mudou completamente esse falso conceito de Deus, apresentando Deus aos apóstolos como o Pai de todos os homens. Foi uma verdadeira revelação, dadas as ilações que daí decorrem. Ou seja, o Pai dirija e orienta os filhos como seres livres, apelando para as suas faculdades espirituais. E o Pai ama a todos os seus filhos, sem distinção de credos, de raças e de civilizações. É o Deus amor, é o Deus Pai, é o Pai nosso que Jesus nos trouxe. No Evangelho segundo o Espiritismo, também, a codificação kardeciana, no capítulo 28, denominado Preces Espíritas, nos fala sobre esta oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. É o mais perfeito modelo de concisão,
verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. O Pai Nosso resume tudo isso. Então, diz lá, né, nesse capítulo aí, cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. É uma maneira de se dirigir ao Senhor. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, nesses bilhões de galáxias que existem no universo, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se depara a prova de sua paternal solicitude para com toda a humanidade, para com toda a sua criação. Cego, portanto, é aquele que não reconhece as obras de Deus. Orgulhoso, aquele que não glorifica a Deus. E ingrato, aquele que não lhe rende graças. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, mostrando como é esse Deus de amor que Jesus veio nos trazer. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o Espírito, através da mediunidade abençoada do nosso Chico Xavier, tem esse trechozinho que eu extraí para nosso conhecimento. Dispondo-os, então, em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade, elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou Jesus: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Levi, que era o mais intelectual dos discípulos, é o Levi Mateus, que depois foi o primeiro que escreveu sobre todas as pregações de Jesus, porque ele era coletor de impostos e ele tinha muita cultura, e então ele sabia muito bem escrever os acontecimentos. E depois esses seus ditos, chamados de ditos de Mateus, é que deram origem mais tarde ao Evangelho de Mateus. Então ele tomou nota das sagradas palavras de Jesus para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro, através da palavra de cada um daqueles discípulos que ele enviou a todos
os países naquela época constituídos. Jesus mandou de 2 a 2 discípulos, daqueles que escutaram o seu discurso final na Galileia, depois que ele ressuscitou. Então, os discípulos foram para todos os países do mundo daquela época, levando as palavras de Jesus e levando junto deles aqueles ditos do Mateus, para poderem ensinar a todos os povos aqueles ensinamentos maravilhosos que Jesus trouxe para a humanidade. Também no livro Fonte Viva, a lição 164, temos uma mensagem chamada Diante de Deus. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações, porque ele é o Deus de todos, não é o Deus de um determinado país, de um determinado povo. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não cabe a nós saber a natureza de Deus, nós não temos essa capacidade. Na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec colocou o que é Deus. E a resposta sábia dos Espíritos foi: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Simples a resposta, mas profunda. Então, a Fonte Viva, no Fonte Viva, ele continua nos dizendo, Emmanuel, ele não pergunta onde mora Deus, não vê nele a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem definição desrespeitosa. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos, assim, nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Sabe a lição, né, do nosso Emmanuel. E para mostrar como foi, né, que Jesus começou esse diálogo com os discípulos sobre Deus, como se dirigir a Deus, a Meimei, o Espírito Meimei, nos trouxe também esta mensagem através do nosso querido Chico. Está no livro Pai Nosso. Quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo a pedido dos apóstolos, que desejava aprender a orar, queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador dos homens e de todo o universo, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que, por isso, todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. A vida só será realmente bela e grandiosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa família a humanidade inteira. Então, nós estamos vendo na pandemia agora, né, que nós estamos
incluídos nessa humanidade inteira. Todos estão trabalhando. A vacina que demorava 4, 5 anos para sair, saiu em 6 meses, devido a essa colaboração entre os cientistas do mundo inteiro. Fizeram várias vacinas baseadas em várias inspirações do plano espiritual. Então, nós temos que nos convencermos disso. Deus é o Pai de todos nós. É um Pai amoroso, justo e bom, e que atende a todos os pedidos de todos os seus filhos. Também a Memei continua dizendo, né? Santificado seja o teu nome. O que é que ela vem nos dizer sobre esta frase de Jesus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O apostolado de Jesus foi uma constante santificação do nome de Deus. Por isso, o mestre não se limitou a dizer, santificado seja o teu nome. Procurou ele mesmo louvar o Pai Celestial, distribuindo o contentamento e a paz com todos. O benfeitor divino sabia que a mais elevada maneira de santificar a eterna bondade é auxiliar os outros, para que os outros também compreendam que nosso Pai do céu se interessa por nossa elevação e por nossa felicidade. Santificando as suas relações com Deus, espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Tudo que temos, tudo que vemos, tudo que recebemos e sentimos pertence a Deus, nosso Pai, que tudo engrandece e aperfeiçoa em nosso benefício. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. E depois continua dizendo Jesus na prece do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Jesus sempre disse nas suas pregações, meu reino não é deste mundo, mostrando a todos os seus discípulos e aquela multidão que sempre o acompanhava, que ele não veio para ser aquele rei dos judeus, aquele rei temporal que ia tomar o poder dos romanos e ia devolver a terra prometida para os judeus. Não era para este mundo que Jesus veio. Ele veio explicar depois que o reino dele seria quando todos os homens na terra estivessem praticando as leis de Deus e amando-se uns aos outros. Quando ele foi apresentado, primeiro na casa do Caifás, no Sinédrio, e foi condenado à morte, levaram-no para que o Pôncio Pilatos determinasse a sua morte, porque os judeus não podiam matar. A ordem de morte só o Pôncio Pilatos, só o representante de César podia dar, para evitar interpretações de que os sacerdotes estivessem perseguindo alguém. Então, quando foi apresentado lá para Pilatos, Pilatos perguntou a Jesus, tu és rei? E Jesus respondeu, tu o dizes. Mas então és rei? Aí Jesus respondeu, sou rei, mas o meu reino ainda não é aqui. O que ele quis dizer com isso?
que naquela época, com aqueles homens, com aquela sociedade, ele ainda não teria condições de dizer que era o reino dele. Ele veio trazer um reino de paz, de amor, de fraternidade entre todos os homens. E não era o que acontecia naquela época. Por isso que ele falou que o reino dele ainda não é aqui. Então, nós devemos nos esforçar para crescer dentro de quê? Daquelas faixas dos espíritos. Vamos recordar, então, aqui as lições que estão lá, né, no Livro dos Espíritos, que Kardec classificou os espíritos em 3 faixas. Primeiro, a faixa dos espíritos imperfeitos, ou seja, aqueles espíritos que ainda não adquiriram a perfeição, a ponto de chegar a ser espíritos bons. Depois tem a classe dos espíritos bons. A classe dos espíritos bons é aquela classe a que pertence todos aqueles espíritos que só desejam o bem. Todos aqueles espíritos que só praticam o bem. Então, por isso que nenhum de nós pode ser incluído nessa faixa de espíritos bons. Ainda somos imperfeitos, ainda precisamos de adquirir muitas virtudes, ainda precisamos de colocar essas virtudes em prática para podermos, então, pertencer a essa classe dos espíritos bons. E depois da classe dos espíritos bons, qual é que vem? É a classe dos espíritos puros, é a classe única. São aqueles espíritos que já chegaram ao patamar daqueles espíritos que, apenas desejando somente o bem para o seu próximo, eles também trabalham em favor do bem. São aqueles espíritos da categoria do Mestre Jesus, que nós temos bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia tem os seus sistemas planetários. Nós pertencemos, né, à Via Láctea, que é uma galáxia. Dentro da Via Láctea existem milhares de sistemas solares. E o nosso sistema solar é o menorzinho deles. A distância que nós estamos do Pai Celestial. Mas ele supervisiona tudo. Ele ama toda a sua criação, de todos esses sistemas planetários. Então, todos nós um dia, e essa é a certeza que a doutrina espírita nos traz, todos nós um dia seremos espíritos puros da categoria do Mestre Jesus, que ele recebeu de Deus essa incumbência de formar o nosso planeta Terra, de receber aqui aqueles espíritos que estavam tendo as suas primeiras encarnações, mas recebeu aqui também aqueles espíritos que foram expulsos, não é bem dizer expulsos, eles não estavam de acordo com o progresso de cada mundo onde eles habitavam. Então, eles tiveram que sair para poder... Eles estavam atrapalhando o progresso daquele planeta. Então, eles vieram para o planeta Terra, que foi destinado, então, a ser um planeta de provas e expiações. E Jesus está aqui, comandando esse planeta há 4 bilhões de anos. E há 2.000 anos ele veio até nós para nos dar o exemplo, para servir de paradigma de como devemos nos comportar perante Deus e perante o nosso próximo. Então, se a gente chegar um dia, né, que todos chegaremos a ser espíritos bons, nós iremos habitar mundos melhores, para onde seremos atraídos pelas nossas virtudes. Então, a categoria dos mundos também, de acordo com como está no Livro dos Espíritos, diz que existem mundos
de provas e expiações, que é a categoria que a Terra nossa está, e muitos outros planetas, onde cada um deles tem um espírito puro dirigindo aquele planeta. Mundo de provas e expiações. Depois vem o quê? Vem os mundos de regeneração. É o estágio que nós estamos iniciando. Alguns já iniciaram, outros estão no caminho e outros deverão seguir também esse itinerário para poderem ficar no planeta de regeneração que irá suceder aqui a Terra, de mundo de provas e expiações, para um planeta regenerado. Mas para um planeta regenerado, só poderão ir ou ficar aqueles espíritos que já estiverem regenerados. Aqueles espíritos que ainda têm alguns, têm que aperfeiçoar mais as suas virtudes, mas eles já não desejam o mal, eles desejam o bem, eles desejam progredir. Então, depois dos mundos de regeneração, vem os mundos ditosos e felizes, que é um mundo para o qual seremos atraídos de acordo com a nossa evolução espiritual. Os mundos ditosos e felizes são para aqueles espíritos que estão naquela classe de espíritos bons. Ainda tem mais mundos, gente. Depois vem os mundos celestiais. Os mundos celestiais são aqueles mundos onde os espíritos convivem com a divindade. Aquele mundo onde nós iremos conviver com o Mestre Jesus e com todos aqueles espíritos crísticos de todos os sistemas solares criados por Deus. Por isso que Jesus dizia: na casa de meu Pai há muitas moradas, a cada um segundo as suas obras, segundo o seu adiantamento moral. Aí Jesus continuou na sua oração: seja feita a tua vontade. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como em todos os mundos criados por Deus. Então nós sofremos na terra aquilo que precisamos sofrer, gente. Nós devemos viver de modo a deixar fluir a vontade perfeita de Deus, à frente das lutas que devemos travar para superarmos os nossos limites. São lutas difíceis, sim, mas que exigem um esforço muito grande de nós. Dá trabalho, como diz o outro. Não é tão difícil, não, mas dá trabalho. A gente se aprimorar nas virtudes todas. Nós temos exemplos aqui para nós podermos fazer essa vontade de Deus. Maria, Mãe Santíssima, nossa mãezinha, quando o anjo Gabriel veio anunciar a ela que ela seria a mãe do Salvador, ela tomou um susto, porque apesar de ser uma moça simples, uma moça que era uma moça trabalhadora, era uma moça dedicada às leis, ela tomou aquele susto inicial. Mas aí ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Se submetendo, àquele desejo de Deus que ela fosse a portadora aqui na terra daquele que seria o Salvador. E temos exemplo também em Jesus, que ele é o nosso modelo e guia. Quando ele estava lá no Getsemane, próximo a ser entregue para ser crucificado, morto, depois ressuscitado, como estavam nas Escrituras, ele orando a Deus junto com seus discípulos diletos, Pedro, Tiago e João, que ficaram dormindo, mas fornecendo fluidos
para que Jesus pudesse fortificar o seu corpo dos sofrimentos por que iria passar. Então Jesus disse naquela oração ao Pai: meu Pai, se não é possível passar essa taça sem que eu beba, seja feita a tua vontade, se submetendo, então, a todos aqueles sofrimentos por que iria passar, para mostrar que ele era realmente aquele que as Escrituras anunciavam como o Salvador. Seja feita, Pai, a tua vontade. Depois vem o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, Senhor. Então nós devemos pedir a Deus o pão que é nosso pão de cada dia. Aquilo que a sua bondade reserva para cada um de nós e que sempre vai saciar a nossa fome particular de alimento, tanto material como espiritual. Ele sabe de nossas necessidades. O problema nosso é que nós queremos o pão de hoje, o pão de amanhã, o pão dos outros. É que começa o grande problema nosso. Nós temos que ter confiança que Deus vai nos dar o alimento necessário de cada dia. E dependendo do nosso esforço, esse alimento poderá ser maior ou menor, mas sempre de acordo com a nossa necessidade. Temos uma mensagem do livro Coragem, do Emmanuel, também através do Chico, que fala-nos sobre essa concessão de Deus ao nosso pedido. Diz o seguinte: oraste, pedistes, desfaze-te, porém, de qualquer inquietação e asserena-te para receber as respostas da divina providência, qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, uma vez que lhe basta para isto a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te, na essência, as informações ou avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa mensagem singela, impressa, e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor Deus às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem ao coração, à intuição, ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Depois, então, Jesus continua: perdoa as nossas dívidas. Para o Pai, não há filhos proscritos. Já não dizia o Vinícius no livro Pegadas do Mestre, nas Pegadas do Mestre. Ao enfermo da alma e do corpo se voltam suas preferências, porque o coração lhe diz que esses são os mais dependentes de sua misericórdia. Jesus mesmo falava: eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para os doentes da alma. O pai nunca pune os filhos que erram, corrige-os, perdoando sempre. Do punir ao corrigir, medeia um abismo. Quem pune, humilha para submeter. Quem corrige, aperfeiçoa para libertar. Da paternidade de Deus decorre a fraternidade e a igualdade dos homens. Sem igualdade, não há justiça. Sem fraternidade, não há misericórdia.
Jesus continua: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí nós lembramos aqui da parábola do credor incompassivo, que Jesus contou. Aquele homem que devia ao seu senhor 10.000 talentos e foi pedir ao senhor perdão daquela dívida, ou então um parcelamento, porque tinham dito a ele que aquele senhor ia colocá-lo na prisão e ia levar os seus filhos como escravos, vendê-los para poder pagar a dívida. Então ele rogou ao senhor para que ele perdoasse a sua dívida. E aquele senhor ficou condoído do seu pedido, da sua oração, e perdoou a dívida. Daí ele saiu do palácio e, ao atravessar a primeira rua, ele viu lá um companheiro que estava devendo a ele 100 denários. Aí ele avançou contra aquele companheiro e disse: você tem que me pagar a dívida que você me deve. Se você não pagar, eu vou te entregar ao juiz e você será levado para a prisão. E aqueles que estavam escutando o que tinha acontecido no palácio e aquela atitude dele com aquele devedor foram contar ao Senhor. E o Senhor então mandou que ele regressasse ao palácio e mandou que ele fosse detido até que pagasse toda a sua dívida. E olha só a diferença que Jesus fez questão de dizer. 10.000 talentos hoje em dia seria equivalente a 190 mil reais. E aqueles 100 denários que aquele pobre homem devia a ele correspondia a 32 reais, 100 denários. Você vê a diferença de 190 milhões para 32 reais. Então, às vezes, a gente é incapaz de pagar uma dívida pequena quando nós devemos tanto à providência divina. E quando Jesus contou também que, quando se vieres fazer uma oferta ao Pai e fizesse alguma coisa contra algum irmão, deixa a oferta no altar, vai, reconcilie-te com o seu irmão e depois vem. E aí, então, pode fazer a sua oferta. Mostrando que a gente tem que se reconciliar, tem que quitar as nossas dívidas para com o nosso próximo, para que Deus possa nos escutar e nos perdoar também. E os apóstolos perguntaram certa vez, quantas vezes devo perdoar, Senhor? 7 vezes? E Jesus respondeu, não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, perdoar sempre, porque o Pai nos perdoa sempre. E depois vem, Jesus diz, não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Então, nós não vamos esperar que Deus nos livre das situações inconvenientes e dos incômodos, muitas vezes gerados por nós mesmos. Se estamos no mundo de provas e expiações, é porque precisamos dessas provas e expiações, senão a gente não vai se desenvolver. Para vencermos nossas viciações e adquirirmos as virtudes necessárias para merecer um mundo melhor. E colocou ao nosso lado também um anjo guardião. Se o seu filho vai para uma cidade que você não conhece, vamos dizer aqui, Pindamonhangaba, você não conhece ninguém lá, você corre todos os seus amigos e pergunta se conhece alguém lá, para que possa recomendar o seu filho naquela cidade desconhecida para ele. Então, quando os espíritos que comandam o nosso sistema solar, comandam o nosso planeta, Jesus nos mandou para esse planeta aqui de provas e expiações, nós não viemos sozinhos. Ele designou para cada um de nós um anjo guardião, para que nós pudéssemos ouvir as inspirações do anjo, como se fossem inspirações do próprio Deus. Vê como é que esse Deus é maravilhoso. Nos colocou um anjo pessoal de cada um. E Jesus ainda disse, mas livra-nos do mal. Nós precisamos nos livrar, em primeiro lugar, do mal que existe dentro de nós mesmos. Eliminando esses males, estaremos em sintonia com espíritos bons.
e, logicamente, não seremos atingidos pelas vibrações e pelas influências dos espíritos que querem que permaneçamos no mal. Então, é questão de sintonia vibratória e de melhoria da nossa espiritualidade, melhoria da nossa situação moral, porque aí nós vamos estar convivendo com esses espíritos bons que vão nos aconselhar, que vão nos ajudar, e estaremos longe da sintonia com aqueles que querem nos prejudicar. Então, nós queremos dizer que esta oração maravilhosa, que agora nós fizemos aqui, item a item, o seu desdobramento, fazer essa reflexão final. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para que fôssemos habitar aqueles mundos criados por Ele, mundos ditosos e felizes. E depois, quando chegarmos a espíritos puros, habitar os mundos celestiais. Mas ainda estamos na primeira etapa dos planetas de provas, mundos de provas e expiações, caminhando para os mundos regenerados. Então, Deus nos criou para sermos felizes. A doutrina espírita nos dá essa certeza da vida futura. Todos nós um dia seremos espíritos puros da categoria do Mestre Jesus, porque Ele mesmo nos garantiu, quando Ele nos disse outrora: tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Jesus nos prometeu esse futuro, dependendo do trabalho e do esforço de cada um. Então, essa reflexão final nos traz essa lição. Nasci para amar. Segunda, nasci para servir. Terceira finalidade, nasci para evoluir. E a quarta finalidade, nasci para ser feliz. Mas por que nessa reflexão não colocaram nasci para ser feliz em primeiro lugar? Porque usando as nossas potencialidades, usando as virtudes que temos, usando os talentos que Deus nos dá, nós iremos amar a todos os nossos irmãos. Nasci para amar. Nós iremos servir aos nossos semelhantes, porque eu nasci para servir. E fazendo isso, amando e servindo, nós estaremos o quê? Evoluindo. Por isso que nós nascemos também para evoluir. E aí sim, amando e servindo, iremos evoluindo até chegarmos um dia a ser habitantes de um mundo ditoso e feliz. Então, que nós possamos refletir nessa noite sobre a oração do Pai Nosso e rezá-la com essa emoção no coração, desse contato direto com a divindade, que escuta, sim, as nossas orações e nos dá as respostas que precisamos. Vamos, nesse momento, então, fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que recebemos em nossa vida, as nossas heranças. Agradecer pela vida, pela oportunidade de uma encarnação, de mais uma encarnação, entre as centenas que já tivemos. Agradecer aos espíritos amigos pela oportunidade de termos nascido num lar, uma família, com princípios morais. Agradecer pela oportunidade de termos conhecido e estudado a doutrina espírita.
que o nosso mestre Allan Kardec nos trouxe através da codificação. O Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, e o Livro dos Médiuns. E devemos estudar sempre e agradecer ao mestre Kardec, nesse momento de oração, mais uma vez, por termos tido essa oportunidade. Essa doutrina que nos abriu o coração, essa doutrina que nos mostra o caminho da verdade, o caminho da vida. E queremos agradecer também pela nossa casa espírita, que também nos acolheu aqui nessa cidade, cada um no seu cantinho, umas maiores, outras menores, mas nas casas de espírito onde pulsa os corações de todos aqueles que querem fazer a sua melhora. Então, queremos agradecer por essa oportunidade e pedir agora por todos aqueles que ainda não conhecem o Mestre Jesus, por todos aqueles que ainda não estudaram as verdades que ele nos trouxe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, agradecer e pedir para que outros também possam, um dia, conhecer o Evangelho de Jesus. E pedir também por todos aqueles e de todas as religiões que estão procurando se modificar, que estão procurando também este caminho por outros meios, para que todos possam encontrar essa verdade e modificar as suas vidas. Queremos pedir também por todos aqueles que estão passando nesta pandemia por dificuldades muito grandes, tanto aqueles que estão padecendo nos leitos dos hospitais, como aqueles que em casa estão sofrendo essa perda desses entes queridos. Mas agradecemos também a doutrina espírita nos ensinar que um dia todos nos encontraremos no plano espiritual, que é a verdadeira vida. Então nós pedimos por todos eles, para que eles possam também ser consolados pela bondade e misericórdia dos Espíritos amigos. Pedimos também por todos os nossos dirigentes da cidade, do estado e do país, para que eles possam, neste momento que estão votando leis tão importantes para melhoramento de todos os habitantes do nosso Brasil. Pedir para que eles sejam inspirados e escutem aqueles que estão dizendo para eles, os espíritos que comandam o progresso do nosso planeta. Então, nós estamos pedindo neste momento também por toda a humanidade, para que haja mais união entre os povos, que haja mais fraternidade em todos os corações, que não haja mais perseguições políticas e religiosas, e que todos possam um dia se tornar irmãos fraternos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e ilumine, agora e sempre. Graças a Deus.